Chegamos ao último vídeo e vamos falar sobre o temperamento fleumático, que também é um temperamento da tristeza. Ou seja, é uma pessoa que volta muito mais para si, não tem aquela ação, aquela garra, aquela atividade do colérico e do sanguíneo, né? Então, com relação aos acontecimentos externos, é uma pessoa que não se impressiona muito ou não se impressiona nada, né? Ele não tem muitas reações. Às vezes ele acha, até se contraria ou acha alguma coisa ruim, mas antes dele fazer alguma coisa, aquilo já passou, já tranquilizou. Então, o fleumático é aquele tranquilão, bem, às vezes até lento, tá? Ele se sente muito bem com ele mesmo, ele tá muito bem, obrigado. É totalmente voltado para si, né? É aquela pessoa que se basta. Só que ela corre o risco de, com isso, afastar as outras pessoas, porque ela não demonstra muito interesse, né? Nem pelas coisas, nem pelas pessoas. Então, isso é um cuidado que precisa ter quando a pessoa se percebe com o temperamento fleumático. Muitas vezes ele é considerado lento, né? Devagar. Ele quer as coisas, mas ele espera, às vezes consegue realizar depois de muito tempo e tá tudo bem. Ele não se preocupa, ele não tem aquele desespero de fazer, de resolver as coisas. É extremamente paciente, não é uma pessoa de grandes interesses, então quando o fleumático, a criança, por exemplo, demonstra algum interesse, demonstra um interesse por alguma coisa, você tem que fazer de tudo para conseguir dar certo, para conseguir fazer aquilo pela criança e colocar ela também, incentivar esse interesse, né? Porque é aquela criança extremamente quietinha, aquela criança que chega na festa e fica lá do seu lado, quietinha, às vezes nem vai brincar com as outras crianças, mas é aquele menino, aquela menina, aquele menino bonzinho, que não dá trabalho, que mal abre a boca para falar as coisas. Então, o fleumático, ele não se envolve muito nas relações. Se não é alguma coisa que diz respeito a ele, ele nem quer saber. Não é aquela pessoa, ele não gosta de fofoca. Se não diz respeito a ele, ele prefere nem saber para não se comprometer, tá? Então, não se irrita com facilidade, mas a calma dele, a tranquilidade dele, às vezes irrita outras pessoas. Se ele convive com o colérico, por exemplo, o colérico é ativo e quer as coisas para ontem e o fleumático tá tranquilão, tá de boa. Não são nada competitivos, trabalham muito lentamente, mas com muito cuidado, com muita constância. Então é uma pessoa que trabalha bem o tempo todo, é muito confiável e muito responsável. São características fortes e muito positivas do fleumático. São extremamente inteligentes, muito reflexivos, são ótimos para fazer grandes reflexões, críticas. São aquelas pessoas, por exemplo, que gostam muito de longas pesquisas, pesquisas científicas, estudos, né, que exigem muito tempo, muita paciência. O fleumático é ideal para isso, tá? Então, se a gente for pensar bem, o fleumático é aquela criança quietinha, aquela criança que não dá trabalho, aquela criança que passa despercebida, aquela criança que às vezes parece que está no mundo da lua. Às vezes a gente pensa até que ela tem déficit de atenção, porque não está prestando atenção em nada. Está prestando atenção só nos pensamentos dela, tá ali bem voltada para si, tá? E muitas vezes é o que a gente queria das nossas crianças, que é aquela criança boazinha, quietinha, obediente, você fala com ela, ela escuta, ela acata, ela obedece, para ela tá tudo bem. Só que enquanto a gente quer crianças assim, a gente quer adolescentes como? Adolescentes ativos, adolescentes que vão atrás das suas coisas, adolescentes que buscam o que querem, que têm vontade. Então fica bem contraditório, né? No fleumático, a gente tem que puxar muito mais. É aquela criança que a gente precisa puxar. O colérico sanguíneo, a gente tem que dar uma freada, né? O melancólico e o fleumático, a gente tem que puxar, estimular. Quando ele quer alguma coisa, a gente estimula, a gente mostra que ele é capaz e tudo mais. Então, para você saber o que aconteceu com o fleumático, como é que ele está se sentindo, é um curso. Você precisa conversar, você precisa buscar, você precisa puxar. Mas aconteceu isso, como é que foi e tal, porque ele quase nunca expõe o que ele está sentindo. Então,
incentivar todo tipo de interesse, todo tipo de ação do fleumático é extremamente importante, porque quando chegar lá na frente, você vai querer que ele haja, mas você não ensinou isso, porque estava tudo bem, porque estava tudo bonzinho, muito bonitinho, muito quietinho, e era uma criança maravilhosa, mas quando virar adulto, tem algumas necessidades que a gente gostaria que ele tivesse mais ação, né? Então, assim, pensando assim no fleumático, uma coisa que me vem à cabeça é aquela criança que você busca na escola, o colérico, ele fala, mamãe, você não acredita o que aconteceu? Fulano fez isso e aconteceu isso e tal. Ele conta o dia da escola cheio, assim, de detalhes e muitas informações e aquela empolgação. E o fleumático, você fala, como é que foi o dia da escola? Ah, foi bem, foi tudo bem. Você não consegue tirar a informação, sabe? Sempre paz e amor, sempre na calma, na tranquilidade, tá? Então, assim, se a gente quer pessoas ativas, pessoas que buscam, que têm os seus interesses, as suas vontades, a gente tem que incentivar desde criança, né? Porque às vezes, assim, até as crianças de temperamento colérico e sanguíneo são tão podadas, né? Recebem tantas punições, tantos castigos por serem daquela forma, que quando chega na adolescência eles não exibem, eles não demonstram mais vontade de nada, mais vontade nenhuma. E aí os pais falam, ah, mas ele não quer nada com nada, ele não tem interesse em nada. Mas por quê? Foi tão podado quando criança que quando chega na idade de realmente precisar agir, precisar demonstrar e buscar as coisas, ele já perdeu todo o interesse, já perdeu todo aquele entusiasmo. Então, por isso que a gente precisa estudar para entender cada vez melhor e saber lidar cada vez melhor com o nosso temperamento, com a nossa criança, com a relação disso, né? Professores têm uma responsabilidade imensa com um monte de alunos ao mesmo tempo, né? Vários alunos sobre a sua responsabilidade. Então, conhecer tudo isso é extremamente importante para você lidar com seu aluno, para você estimular esse aluno nas suas potencialidades e cuidar das suas dificuldades, das suas limitações. Me ajudem aí a passar esses vídeos para o máximo de pessoas possível, porque eu sei que só vai trazer benefício, mais conhecimento para todo mundo. Obrigada por vocês terem acompanhado. Fiquei muito feliz com as mensagens, o feedback de vocês. E é isso que eu quero, é passar o máximo de informação, porque se me ajudou, se fez bem para mim, se me ajudou na relação com os meus filhos, eu tenho certeza que vai ajudar mais gente. Tá bom? Muito obrigada e a gente se vê!